Ao formular a lei da gravidade, Isaac Newton precisou admitir a existência de forças interagindo à distância. Isso significava que o Sol podia exercer uma força direta sobre a Terra, mesmo que os dois astros estivessem separados por uma enorme distância e não houvesse nada entre eles. Essa foi uma ideia que não agradou absolutamente a ninguém. Até mesmo o mais ardente admirador de Isaac Newton, isto é, o próprio Isaac Newton, ficou perturbado com a ideia. Mas, no século XIX, Michael Faraday imaginou suas linhas de força e, na geração seguinte, Maxwell transformaria essa ideia no campo de força. E todos ficaram felizes. À primeira vista, é difícil perceber o que teria mudado. Massas e cargas ainda aplicavam as mesmas forças umas às outras, com nada entre elas. Mesmo assim, a ideia do campo de força parece ter trazido uma enorme diferença. Por quê? Porque o campo tinha uma realidade objetiva. Tinha propriedades que podiam ser previstas, calculadas, manipuladas, imaginadas. O campo existia. Ele próprio tornou-se o tema concreto de investigação científica. Sabemos, por exemplo, o que acontece quando o campo é perturbado. O distúrbio se propaga à velocidade da luz, uma velocidade inerente às próprias leis da força. Hoje sabemos que esse foi o primeiro grande triunfo da teoria do campo. Por isso, vamos estudar as propriedades desses campos. Mas o estudo das propriedades dos campos não começou com a eletricidade e o magnetismo. Começou com outra ciência, a ciência da hidrodinâmica, o fluxo de água. Hoje, vamos estudar as propriedades de todos esses campos. Campos elétricos, campos magnéticos e os campos da água corrente. Campos elétricos, campos magnéticos, campos de fluxo de água. Desde a criação do universo, ou em termos científicos, desde a Big Bang, a natureza e tudo que nela existe segue um fluxo. Campos magnéticos correm através dos oceanos desconhecidos do espaço. Campos elétricos unem moléculas e átomos dos materiais que formam o universo. Mais perto de casa, no arquipélago planetário conhecido como Sistema Solar, o magnetismo e a eletricidade também revelam suas presenças. Mas aqui, no terceiro planeta a partir do Sol, existem algumas diferenças e algumas conexões entre eles. Uma dessas diferenças é que, pelo menos ao que se saiba, só aqui no planeta Terra existe água líquida. A segunda diferença, a vida, tomou forma no fundo do mar. E os laços entre a vida e a água permanecem intactos. Durante o processo evolucionário, algumas formas de vida mudaram. Uns acharam que tinham coisas melhores a fazer em terra firme e se arrastaram até ela. Mas independente de sua forma ou função, destino ou direção, todos os seres vivos mantêm esse elo com a água de onde vieram. Talvez tenha sido por isso que, quando uma forma de vida conhecida como Homo sapiens começou a contemplar os mistérios da eletricidade, do magnetismo, ele buscou inspiração no campo da água corrente. Enquanto os fluxos de eletricidade e magnetismo talvez pareçam mais difíceis de se entender do que um rio corrente, os três campos possuem muita coisa em comum.
E até mesmo no campo da água corrente, talvez existam mais coisas do que os nossos olhos sejam capazes de perceber. A calma aparente dessa vasilha com água, por exemplo, é abalada por um remoinho em desenvolvimento. Um pouco de tinta na água revela o movimento do fluxo em torno do remoinho. Isso não quer dizer que sem a tinta seja impossível observar evidências do movimento da água. Mas, na verdade, são mais os seus efeitos e não o verdadeiro fluxo que observamos. No curso natural dos acontecimentos, bolhas de ar, folhas e gravetos e, acima de tudo, a forma agitada da superfície revelam os movimentos da água. Mas analisando mais profundamente a questão, algo muito interessante emerge. À primeira vista, pode parecer alguma coisa sem muita importância, mas quando se trata dos campos da água, da eletricidade e do magnetismo, ela é a verdade nua e crua. No interior de qualquer massa de água, para cada ponto e em cada instante podemos associar um vetor velocidade. E como a velocidade é uma quantidade vetorial, segue-se que o fluxo de água, não importa onde ele corra, pode ser representado por um conjunto de vetores. Exatamente da mesma maneira, forças elétricas numa carga de teste podem ser representadas por um conjunto de vetores. Da mesma forma, o conjunto de direções de uma agulha imantada em qualquer ponto do espaço. É claro que, na vida real, é impossível ver campos elétricos ou magnéticos. No entanto, observando-se os seus efeitos, é possível estudar suas formas e descobrir que, assim como a água, campos elétricos e campos magnéticos são campos vetoriais. O que significa que os três são conjuntos de vetores no espaço e que todos os três podem ser descritos com um belo fluxo da matemática. Todos os campos vetoriais obedecem a equações que descrevem suas formas. O fluxo elétrico através de qualquer superfície fechada é proporcional à carga elétrica total de seu interior. Mas o fluxo magnético através de qualquer superfície fechada é sempre igual a zero. A integral de linha do campo elétrico ao longo de qualquer trajetória fechada é igual a zero. Mas a integral de linha do campo magnético ao longo de qualquer trajetória fechada é proporcional à corrente elétrica englobada por essa trajetória. Essas equações são as expressões modernas das forças enigmáticas da eletricidade e do magnetismo. Mas o que dizer do campo da água corrente? Consideremos, por exemplo, essa rápida corrente na montanha. O fluxo é rápido, até mesmo turbulento em alguns pontos. Mas apesar de todo o barulho e fúria, no esquema mais amplo da natureza, este é um fluxo modesto, um pequeno tributário da grande rede de rios e canais da Terra. É um fluxo pequeno em comparação com um grande rio, como o Mississippi ou o Amazonas, capazes de escoar mais de 180 mil metros cúbicos de água por segundo.
Mas a extensão e o volume da água não são os únicos fatores no fluxo de água. Por exemplo, embora esses canos procedentes do Rio Colorado transportem menos água que o Amazonas, eles podem fazê-lo com um fluxo muito mais rápido. A diferença entre essas duas ideias, fluxo total versus velocidade em um determinado ponto, é melhor expressa pelo conceito de fluxo. A palavra latina fluxo significa fluxo de água, mas na linguagem da matemática é assim que ele funciona. Fluxo é a quantidade total de água que passa através de um elemento de área num determinado intervalo de tempo. No intervalo de tempo t, a água contida numa caixa de comprimento VT, área A, é o volume VTA. Assim, o fluxo ou velocidade de vazão é igual à velocidade V, vezes a área A. No entanto, se o elemento de área estiver inclinado em relação à direção do fluxo, uma menor quantidade de água passa através dele. Assim, o fluxo depende do ângulo entre a direção do fluxo e o elemento da área. Definindo um vetor perpendicular ao plano da superfície do elemento de área, o fluxo é expresso convenientemente pelo produto escalar dos vetores. A mesma ideia se aplica a outros campos. Por exemplo, o fluxo de um campo elétrico é obtido somando-se ou integrando-se o produto escalar do campo pela área através da qual ele passa. Essa é também a maneira de expressar o fluxo magnético. A ideia é encontrar o número total de linhas de força que cruzam a superfície. Assim, contando o total de linhas de força ou o fluxo de água total, a expressão matemática de fluxo é a mesma para todos os campos vetoriais. Mas nem todos os campos são criados da mesma forma quando se considera o fluxo que sai de uma superfície fechada. Imaginemos uma superfície que envolva completamente um volume de água. Não importa o fluxo, qualquer que seja a quantidade de água que sai, a mesma quantidade deve entrar ao mesmo tempo. Isso só pode ser assim, pois a água não é criada ou destruída no seu interior. Assim, na água, o fluxo total que sai de uma superfície fechada é sempre zero. O mesmo podemos dizer no caso do magnetismo. O fluxo magnético que sai de uma superfície fechada é sempre igual a zero. Mas o fluxo elétrico é diferente daquele da água e do magnetismo. Um fluxo elétrico pode sair de uma superfície fechada. De acordo com a lei de Gauss, ele é proporcional à carga elétrica total de seu interior. O fluxo que sai de uma superfície fechada expressa uma diferença essencial entre os campos vetoriais. O fluxo do campo magnético e da água, que sai de qualquer volume fechado, é sempre zero, porque nenhum pode irradiar para fora a partir de um ponto do espaço. Por outro lado, é exatamente isso que ocorre com o fluxo elétrico. Ele irradia a partir de um ponto no espaço, o que significa que, ao contrário da água e também do magnetismo, o fluxo elétrico é como o fluxo da luz solar.
O fluxo total de luz através de uma superfície fechada é proporcional à intensidade da fonte de luz no seu interior. Isso é verdade, quer a fonte seja uma estrela nos céus ou uma lâmpada numa lanterna, e igualmente verdade, não importa o tamanho da superfície. Assim, o Sol cria um fluxo de luz mais ou menos da mesma maneira que uma carga elétrica cria um fluxo no campo elétrico. Mas e o fluxo de água? E o fluxo magnético? Se esses campos não são gerados por fontes que possam fazer com que o fluxo saia de uma superfície fechada, como pode um fluxo ser criado? Uma resposta é que a água pode ser posta em movimento por agitação. Examinemos, por exemplo, uma massa de fluido em movimento circular. Seu fluxo, realçado por partículas de alumínio, começa nas paredes e se movimenta para o centro. Num determinado instante, todo o movimento passa a obedecer a uma estrutura rígida, com o fluido girando como se estivesse congelado num corpo sólido. Esta é uma maneira de fazer as coisas movimentarem, e esta é outra. Quando alguém puxa a tampa, todo o movimento ordenado se perde. E mais cedo ou mais tarde, se desenvolvem novas trajetórias, chamadas fluxo turbulento. Trata-se de uma espécie de movimento extremamente estável, quase impossível de ser interrompido uma vez iniciado. Este mesmo princípio se aplica ao suave remoinho da banheira da família e à destruição de um terrível furacão. Ele ocorre porque mesmo antes de ter início temporal, a massa de ar apresentou um tipo de movimento especial. Esse movimento é chamado circulação. Assim como na banheira ou no furacão, um incêndio na floresta ou um ciclone na planície, a circulação conduz a um turbilhão. Quando se tira a tampa, a água próxima ao centro do recipiente, onde o movimento interno é menor, flui diretamente para baixo, sendo substituída pela água que chega de mais longe. Mas essa água, circulando mais rapidamente, conserva o movimento angular à medida em que se movimenta para dentro. Massa, vezes distância ao centro, vezes velocidade, é conservada para cada partícula de água. Assim, à medida em que se aproxima do eixo central do recipiente, cada partícula de água gira cada vez mais rápido, até que a água escapa pelo buraco no centro do remoinho. Como cada partícula de água conserva o momento angular enquanto se movimenta em espiral em direção ao vórtice, a trajetória básica do fluxo no turbilhão são círculos de velocidade constante, proporcional a 1 sobre R, sendo R a distância até o núcleo do vórtice ou do buraco no fluxo. A conservação do momento angular explica a notável estabilidade do fluxo do vórtice. E o campo vetorial tem a mesma forma do campo magnético. Naturalmente, no fluxo do vórtice, os vetores representam a velocidade do fluxo, enquanto que, no magnetismo, os vetores representam a intensidade do campo e não a velocidade de alguma coisa. Mas a forma e a matemática são as mesmas, e juntas ilustram a força que Ørsted encontrou em torno de um fio. Embora sua descoberta tenha provocado uma verdadeira tempestade intelectual na comunidade científica, ninguém percebeu que ela realmente tomou a forma de uma tempestade. Mas foi isso que aconteceu, e a nova ciência do magnetismo se desenvolveria em torno desse fato. Como o campo de fluido circulante tem a mesma forma de um campo magnético, não deveria constituir surpresa que sua descrição matemática tivesse a mesma forma. A integral de linha do campo de velocidades da água é chamada circulação.
Como a água flui quase em circunferências, com velocidade inversamente proporcional à distância do núcleo, a circulação em redor do núcleo de um vórtice não depende da distância a esse núcleo. Ela é uma constante proporcional à intensidade do vórtice. Da mesma forma, a integral de linha de um campo magnético é proporcional à corrente elétrica que produz o campo. Em termos matemáticos, o vórtice é a fonte do fluxo fluido exatamente da mesma maneira como a corrente elétrica é a fonte de campos magnéticos. E da mesma forma como uma corrente elétrica pode fluir num ciclo fechado, o núcleo de um vórtice pode formar um ciclo chamado anel de vórtice. O campo de fluxo de um anel de vórtice é semelhante ao campo magnético de uma espira de corrente. Anéis de vórtice, como todos os vórtices, são estruturas notavelmente estáveis. Seja elétrico, magnético ou fluxo de água, qualquer campo vetorial pode ser descrito por duas quantidades, sua integral de linha e seu fluxo. Assim, para cada tipo de campo vetorial, as questões são as mesmas. Primeiro, ele é capaz de circular? E segundo, pode fluir radialmente para e a partir de determinado ponto? No caso dos campos magnéticos e elétricos constantes no tempo, as respostas são simples. Os campos magnéticos circulam, mas nunca convergem em um ponto. Por outro lado, os campos elétricos irradiam a partir de cargas pontiformes, mas jamais circulam. Essas são as naturezas fundamentais dos campos elétricos e magnéticos estacionários. De uma maneira ou de outra, em qualquer ambiente, é comparativamente fácil observar a circulação e fluxo da água. O fluxo dos campos elétrico e magnético, no entanto, é algo completamente diferente. Embora igualmente reais, os campos elétricos e magnéticos são mais difíceis de serem observados. De qualquer maneira, em termos físicos, os campos elétricos e magnéticos existem no espaço, mesmo longe das cargas ou correntes que os produziram. E todos os três campos vetoriais são mais do que simples formas. Eles possuem energia. Num campo elétrico, como o de um capacitor, por exemplo, a energia pode vir de uma bateria que movimenta as cargas contra a força de sua atração e repulsão mútuas. Num campo magnético, como o de um solenoide, essa energia também pode ser produzida por uma bateria, que produz o fluxo de corrente que cria o campo magnético. Num campo de escoamento, o trabalho é feito ao colocar-se o fluido em movimento. A energia é cinética por natureza. Meio de m v ao quadrado para cada partícula de matéria em movimento. Como o fluido é contínuo, é melhor expressar a energia por volume unitário, como meia massa por volume unitário, ou densidade, vezes o quadrado de V. Mas, de qualquer maneira, a energia reside em cada ponto do espaço, sendo proporcional ao quadrado do campo de velocidade nesse ponto. Além disso, a densidade de energia num campo elétrico é proporcional ao quadrado de E em cada ponto. Num campo magnético, ela é proporcional ao quadrado de B em cada ponto. Quer seja magnética, elétrica ou líquido corrente, a energia por volume unitário armazenada em cada um desses campos vetoriais é proporcional ao quadrado do campo em cada ponto do espaço. Assim, quer se trate de fluxo, energia ou circulação, alguns princípios importantes do mundo físico podem ser observados em ação num dos seus ambientes mais primitivos, num rio que flui livremente. Muito bem, eu sei o que vocês estão pensando. É vela demais para ser o meu aniversário.
Mas vou apagar algumas delas. Vou fazer isso da maneira mais difícil, usando anéis de vórtice. Essas substâncias químicas de cheiro forte que estou colocando nesse recipiente produzem fumaça. Isso fará com que os anéis de vórtice se transformem em anéis de fumaça. Os anéis de fumaça são estruturas muito estáveis. Durarão o suficiente para chegar até lá e soprar as velas quando eu tocar essa membrana. Prontos? Quantos acreditam que eu posso apagar velas dessa maneira? Podem ir embora, então. Os outros podem ficar e observar. Vejam só. Gostaram? Esta demonstração, ao ser feita pela primeira vez no século XIX, causou tamanha impressão que durante meio século algumas das mentes mais esclarecidas da Europa acreditaram que os átomos fossem anéis de vórtice no éter. Voltaremos a isso mais tarde. Agora, vamos tomar um pouco de apuro.